Bom dia, meu amor, a paz. A paz, bom dia. E aí, hoje nós temos aquela bela palavra de reflexão aí? Pego na surpresa, mas sim, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Em Lucas, Evangelho, de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11, conta uma história dos 10 leprosos. E essa história fala muito ao meu coração. E eu vejo até mesmo muitos pastores se preocupando muito com pessoas ingratas, a pessoa foi ingrata, que eu fiz isso, fiz aquilo. E essa história vai falar sobre 10 leprosos que chegaram próximo ao Senhor Jesus, porque leproso não poderia naquela época entrar em cidade e ficar reservado, mas naquele dia ele chegou próximo, levantou a mão e falou: eis aqui leprosos e tenha misericórdia de nós. E o Senhor mandou eles ir para se apresentar aos sacerdotes, que ele estava a caminho de Jerusalém, manda eles ir e se apresentar ao sacerdote. Quando eles estão indo, a palavra vai nos dizer que no meio do caminho eles são curados, E um deles, que era o estrangeiro, samaritano, ele volta, louvando ao Senhor e agradecendo ao Senhor, e quando chega lá ele se joga no pé do Senhor Jesus e se prostra para agradecer. E o Senhor Jesus naquele momento pergunta: e não era 10? Por que só um? E muitas pessoas se perguntam: pastor, por que 10 e só um voltou para agradecer? Deixa eu lhe dizer, os 10 tinham um problema. Mas esse um, o samaritano, o estrangeiro, o diferente, ele não foi curado como os outros. Os outros foram curados com a lepra de fora. Mas esse um, ele foi curado não só por fora, como por dentro. E a história desse samaritano ali, você vê que agora muda. Porque ele chega até diante do Senhor Jesus precisando de uma cura. E naquele momento, quando ele volta, que o Senhor pergunta, não era 10, o Senhor vai, levanta ele e diz assim: a sua fé te salvou. Peraí, era cura, mas esse homem não alcançou só a cura. E agora já tem salvação na vida dele. Então a história desse homem foi mudada. Ele não foi curado por fora, mas sim por fora e por dentro. Então, pastor, não fica se preocupando com aqueles que são ingratos, porque tem pessoas que até realmente estão dentro da igreja, mas muitas das vezes a cura dele é só por fora. Mas se preocupa com aqueles que verdadeiramente voltam para agradecer, porque pode ter saído 9, pode ter saído um montão, mas seja grato ao Senhor por aquele umzinho que ficou. Muitas das vezes nós ficamos tão preocupados com os que saíram e acabamos esquecendo do que ficou. Mesmo que aquele que ficou pode não ter o talento de tocar, de louvar, mas ficou, Às vezes foi grato. Então vamos pensar melhor. Amém? Amém. Aí, até a próxima. Amém. Um bom dia para todos aí, fiquem na paz. E me pegou de surpresa, hein?